Paz a todos. Quero primeiramente convidar os irmãos a fazermos uma leitura bíblica no Salmo 150, se não me falha a memória. Posso estar enganado, se não for 150, se quiser colocar. Isso, do versículo 1 ao 6. Depois estaremos fazendo as considerações. Esse salmo, que é um louvor, ele já diz assim, e tem uma tônica de ir se elevando a cada versículo. Ele vai gradativamente subindo. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o lá no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Muito obrigado, podeis assentar. Quero eu aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo privilégio e oportunidade de estar aqui com a igreja, a congregação reunida. Também agradecer a Deus na pessoa do nosso presidente, pastor Tony, irmã Carol, que nos colocou aí para ser instrumento de Deus nesta palavra. Os demais pastores obreiros, a igreja, não é? Os músicos que fazem a obra do Senhor, são os levitas. Também nossos convidados, alguns, quem sabe, pode ser que eu me esqueça ou não consiga lembrar bem certo o nome, né? Mas se eu esquecer de alguém, você não vai ficar triste, né? Mas está aqui a irmã Maria Baiana, nosso irmão Sebastião. Eu geralmente, quando falo com pessoas diferentes assim, eu começo a contar um testemunho. No ano de 2000, aproximadamente na década de 2010, melhor dizendo, eu fazia um programa de rádio, e esse programa recebia ligações das pessoas que solicitavam o louvor. E vocês sabem que quem expõe-se a falar em público, principalmente no rádio, ele fica assim vulnerável a toda e qualquer ligação que vem. E certa feita, num período ainda da vida da irmã Maria Baiana, que ela ainda não louvava exclusivamente a Jesus, não é? Mas ela louvava em outras casas, não é? E me ligaram lá, como diz assim, para implicar comigo talvez, ou para me deixar estressado, para me tirar onda. Ligaram e pediram um louvor. Daí falaram assim: eu quero que você toque um louvor com a Maria Baiana. E tem hora que desce algo assim na mente da gente, e na minha é de imediato, instantâneo, aí já sai pela boca. Sou impulsivo. E aquilo, quando eu só terminei de ouvir, falei, veio aquele pensamento e eu já respondi na hora. Um dia eu vou tocar aqui um CD da Maria Baiana louvando ao Senhor Jesus. Isso no ar, no rádio. Não é? Eu acho que eu estava profetizando ali no mundo espiritual. Não é? Veja como é que é. As pessoas, eu tentando levar alegria por meio da música, né? Também exortações, por meio da palavra, melodia. E as pessoas tentando atrapalhar o trabalho. Mas e como a palavra de Deus assim, em tudo dai graças, então eu respondi aquilo e fiquei na minha. E Deus fez a obra. Hoje Maria Baiana louva ao Senhor Jesus, né? Esses dias estavam lá em Rondônia, né? E eu escutando no rádio. Então assim,
o louvor ele transforma também, muda a vida das pessoas, né? Também nossos irmãos ali, a mãe do nosso professor Napoleão, né, irmã Zilda, também a mãe da irmã Sara, que está conosco, né? E os demais, né, irmão Calil, estou vendo lá, na paz de Deus, maravilha, a família que está ao lado, muito obrigado. Pessoas que a gente tem um apreço, né? Às vezes se encontramos aí na rua, no olho, e isso é muito gratificante para a gente. A palavra de Deus, o salmista diz assim, né, irmã Jussara? Alegrei-me, ou seja, senti alegria, prazer, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós temos assim às vezes um pensamento que música tanto faz. Não, música segundo a teoria, diz que a arte de manifestar ou de expressar diversos afetos do nosso íntimo ou da nossa alma mediante o som. Assim como nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela é composta por 3 partes, né? Melodia, harmonia, ritmo. E ela une as pessoas também. Como disse aqui o nosso irmão Sebastião Ortiz, né? Ele, lá na década de 90, quando nós se conhecemos, um dia estive na casa dele, daí falei, irmão Sebastião, vamos tocar. E Deus preparou, iniciamos eu, ele, irmão Jair Valério, também, né? No violão às vezes, Gerson Farconelis e outros. E tivemos andando aí, irmã Maria, pela essa região rural, tocando e louvando ao Senhor. Então, esse estilo que nós temos hoje de louvar ao Senhor dentro da igreja, ele advém desde o templo antigo, mas eu creio que antes mesmo do tabernáculo, as pessoas já se reuniam e já faziam uma forma de enaltecer alguém por meio do louvor. E essa parte que tem imaterial nossa, que é nossa alma, nosso espírito, ele tem dentro, eu imagino de uma parte dele, uma parte celestial. E a música em si, ela não nasceu aqui na face da terra. A Bíblia diz ainda que, lá em Ezequiel, quando o anjo de luz ele foi formado, os tambores foram formados dentro dele, o ritmo foi formado dentro dele. A música, portanto, ela tem uma história bem longínqua. E eu imagino que se o céu não tivesse música, irmãos, ele seria um ambiente triste. Mas a música, ela serve para alegria. E às vezes o irmão vai dizer assim, poxa, mas no céu nem precisa de música, porque lá vai ser só alegria. Mas independente de precisar ou não, o nosso Senhor, o nosso Deus, o clemente nosso, aquele que nos dá misericórdia, Ele é merecedor da nossa música, do nosso louvor, porque nós fomos gerados nele, no Espírito, nós fomos formados através das mãos dele, aqui fisicamente, e criou-se dentro de nós algo tão especial, que é a possibilidade de expressar o sentimento por meio da nossa vontade, e quem deu essa condição foi Ele. Então nós somos gratos. Tem uma das canções que diz, graças dou por essa vida, e ela vai se estendendo até o final, quando ele diz até pelo sonho que falhou, e isso transformado em música,
reconhece o ser humano que canta, que nós temos um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que cuida de cada um dos seus filhos com detalhes nas pontas dos seus dedos. Se Ele tiver digital, eu creio que Ele coloca no coração da vida da pessoa que reconhece Ele como um Salvador, como um Criador, como um gerador de felicidade espiritual para cada um. Eu tenho esse pensamento que Deus, Ele se conecta com o ser humano quando o ser humano agradece a Ele por meio da música. A Bíblia vai dizer, no início aqui das Escrituras, na época dos hebreus, que tinha um moço chamado Jubal, que ele foi o pai daqueles que aqui na terra inventou os instrumentos musicais. Está lá no livro de Gênesis. E eu imagino que essa música era uma música, claro que principalmente para Deus. Mas se você abrir a sua Bíblia, irmão, também no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, nós vamos reparar que lá já tinha o antropocentrismo. Veja bem, nessa passagem, quando existe uma vitória por Davi, as Escrituras dizem assim, e as mulheres dançando e cantando respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então, às vezes, nós como pregadores da palavra, estudiosos, aqueles que se dedicam à palavra, reprimimos às vezes a honra que é dada a uma pessoa quando faz um aniversário, a honra que é dada a uma pessoa quando ele sobressai no trabalho, a honra que é dada a uma pessoa quando ele é dedicado e ele recebe uma condecoração. Às vezes nós queremos travar e dizer assim: não, a música é só a Deus. Mas não, está escrito ali, irmão, desde o início, não é pecado se alguém reconhecer o favor de trabalho de outro, se alguém reconhecer que uma pessoa, ele faz um trabalho excelente, não é pecado também fazer uma música para essa pessoa. Caso contrário, os salvos em Cristo Jesus, que acreditam em Jesus, não poderiam receber o tal de parabéns. Vocês conseguiram entender? Que a música, ela em primeira instância, ela é dedicada e destinada ao nosso Criador, ao nosso Deus. Mas não é pecado quando você coloca alguém sentado à frente e diz assim: nós vamos entoar um louvor em elevo espiritual àquela pessoa que hoje está completando 88 anos de idade. E as pessoas cantam. Não é pecado. O pecado, irmão, é nós não abrirmos as nossas bocas, nós não se dedicarmos a pelo menos aquele que não canta com os seus lábios, mas que tem o dom de tocar e não tocar nenhum instrumento ao Senhor. Aquele que, por exemplo, ele tem fôlego e ele não faz nada em favor e grandeza daquele que criou todas as coisas. Isso é omissão, é omitir-se de fazer. Portanto, os homens de Deus sempre conclamaram desde o Antigo Testamento dizendo: vem, vamos reunir a assembleia, a congregação, e vamos fazer algo em prol ao nosso Deus. É o que foi feito aqui nesta casa. Recordando, e agora eu entrando para o antropocentrismo, dizendo assim, por exemplo, quando aqui foi falado da harpa cristã, o nosso inário, alguém teve que escrever os textos, alguém teve que ser inspirado, irmão, para escrever aquelas letras,
E essas letras são mensagens variadas, porque tanto ela exorta, tanto ela consola, tanto ela conforta, como ela incentiva e ela motiva. Tem uma letra que diz assim: sempre firme na batalha, ser valente. É bem essa mesmo. Ser valente quer dizer, quando ver aquele pensamento na tua mente, em que, acho que eu vou abandonar a fé, acho que não existe uma vida após essa, acho que essa coisa de crer em Jesus Cristo não tem fundamento. É valente na fé do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, prostrado ali no pensamento, acreditando que pelo sangue de Jesus alcançamos a redenção, e Ele, com o seu trabalho, fez nos unirmos novamente a Deus espiritualmente. Desde a minha infância, meu irmão sabe disso. O pai sentava na cadeira, colocava a harpa na mão. Na vinda do Senhor, irei eu receber do seu divino amor, repouso e prazer naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer lá no céu. Se você parar para pensar, irmão, na letra e saborear, você começa a se deliciar. Às vezes estamos perdendo a fé. Mas espera aí, ir na igreja, mas ser crente, mas ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. Aí vem o 126. Como é que é o tom do 126, Tiaguinho? Senão não entra aqui na minha cabeça. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É fiel quem segue nos caminhos santos do Senhor. Oração é paciente. Deixa lá, volta o texto, volta lá. É feliz o que confia no Senhor, como fez Abraão. Abraão foi chamado de uma terra aonde a idolatria imperava, aonde era politeísta, aonde adorava-se muitos deuses, numa região entre dois rios, para ir para uma terra aonde Deus tinha que mostrar a ele. E ele mesmo, sem imaginar o que ia acontecer lá, ele passou o rio Eufrates, atingindo simbolicamente o primeiro batismo da história da Bíblia. E foi feliz, creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão, porque até hoje tem filhos de Abraão. Aí diz: é feliz quem segue fielmente. Eu não torço para lá, não.
Ah, não, é outro que ele salva? Não, é Jesus. Ah, não, mas dá para usar isso aqui? Não, é Jesus. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor Jesus. Na tribulação, vamos ficar em Jesus, esperando no seu Salvador. Quando, irmãos, nós estamos na tribulação, disse a nossa irmã Maísa: ah, mas nós temos que louvar. Mas não é muito fácil se a fé não estiver firme. Porque a primeira coisa é reclamar, murmurar. Estava lá no deserto o povo com Abraão e com Moisés, e a primeira coisa que ele dizia: cadê a água, Moisés? Cadê o alimento, Moisés? Cadê os melões, pepinos? Cadê toda aquela alimentação que nós tínhamos lá no Egito? Eu quero voltar para o Egito. Depois que eles já tinham passado pelo segundo enorme, imenso batismo de passar entre as águas do Mar Vermelho. É ou não é? Quando passou pelas águas, o que eles fizeram? Depois de passar, Miriam, cadê o tamborim? Traz aqui, Nina. Você tem ideia quantos eram? Presbítero irmão Luiz, pastor Aldo, se saíram quase que 600 mil almas, mais mulheres e crianças, 600 mil homens, mais mulheres e crianças, você pode saber que tem muito mais mulher do que um homem no grupo. Se você pegar aqui na igreja, no templo agora, e for fazer um levantamento, você vai achar mais ou menos assim umas 80 mulheres e uns 30 homens. É verdade. Se tinha 600 mil homens, devia ter no mínimo 1.500 mulheres. Agora imagine só, irmã Jó, como que seria Miriam na frente e esse 1 milhão de mulheres atrás? Ah, devia ser muito empolgante. Já pensou nisso, Sebastião? Quanta? Para quê? Para agradecer ao Senhor por passar pelo Mar Vermelho. E foram em direção à terra prometida. Só que no trajeto vem a tribulação, irmã Maísa. Começou a faltar comida. E aí, meu nobre irmão Sandro, o que aconteceu? É lógico que a barriga começou a roncar. E a memória deles retornou lá no Egito. Ah, podia voltar para lá. Quero voltar para lá. Mas o ideal nesse momento, mesmo com fome, seria cantar. Mas é difícil de cantar com fome. Não é fácil, meu moço. É ou não é? Com a barriga já meio cheia, a gente já quase não canta nada. Agora imagine com fome. Como é que ia ser? Ah, não tinha nem força para cantar, mas tinha força para reclamar. Agora, vamos cantar de volta ali para nós ver a tribulação, porque isso, tribulum, era uma máquina tipo selecionadora de batata, que ela vai e cai algumas batatas que são menores e fica as maiores para serem sacadas lá para Bint, lá para McDonald's em São Paulo. Isso é o tribulum. Passar a tribulação.
Quando você vê alguém falar assim, estou passando tribulação em algum lugar, para saber, esse é crente. Que essa é conversa de crente. Não é de hoje. Agora lá, ó. É feliz o que confia no Senhor. Tá ruim, irmão? Estamos confiando. Tá mais ou menos? Estamos confiando. Tá bom? Estamos confiando. Porque é dele, por ele, para ele todas as coisas. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. E aonde? Aleluia. O Salmo 150, volta lá de novo. Louvai-o ao Senhor. Louvai-o no seu templo. Louvai-o lá nos altos céus. Versículo 2. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Eu pergunto aqui, você recorda algum ato poderoso que Deus fez na sua vida? Deus já fez algo para você? Tem que louvar Ele, irmão. Só pelo teu respirar. Você se acorda de manhã, não faz nada, e o teu pulmão e o teu coração está lá, pum, 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 e você não faz nada. Fora as grandes coisas que Deus faz por nós. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Ele é grandiosíssimo. Se o crente, independente de denominação, acreditasse que Deus é tão grande, ele não seria preocupado, porque Deus estaria junto com ele para resolver o maior problema que ele tiver. Versículo 3. Louvai-o com o som de trombeta. Antes tinha os chifres de carneiros, que eram os trombetas, são chamados de chofars. Depois vieram os instrumentos metálicos, tem clarim, tem clarinete, tem sax, tem pistão, tem trombone, tem trompete, tem bombardino e outros que são de sopro. Louvai-o com o saltério. Quem conhece o saltério, já viu? Não é de saltar, o nome é saltério. O saltério é o precursor do violino, que é lindo de ouvir, não é? É uma espécie de uma vareta que escorrega sobre as cordas e faz sair um som lindo demais. E louvai-o com a harpa. Essa aqui é estilo paraguaio, mas tem aquelas que era tipo meia lua, que os árabes usam. Já a harpa do judeu, ela é de estilo, um contorno de silhueta. É a harpa. Mas não interessa, louvai com todos os instrumentos. Até com uma caixinha de fósforo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Versículo de número 4. Louvai-o com o tamborim e a dança. Eu estava lá em Baú esses dias na ministração, aí me lembrei que lá era sobre o tema, a questão de ser a coreografia que faz a dança. E certo tempo aqui, às vezes tinha alguns que se opunham à dança da coreografia. E um dos nossos obreiros, certa feita, chegou e ficou bem de frente comigo, ele vestido assim, estilo Pastor Carlos, e eu do jeito que estou hoje, irmão Sebastião. E ele chegou para mim e perguntou bem de frente comigo, assim: pastor, tem coreografia na Bíblia? E ali desceu um manto na hora, instantâneo, imediato. Eu rapidamente olhei nele, pus a mão na gravata dele, e nem gravata tem. Tem coreografia na Bíblia? Nem gravata tem.
Aí eu fui descobrir, irmão, que tem coreografia na Bíblia. Se você pegar o livro de Ezequiel, quando tem aquelas rodas entre as rodas, já viu aquela leitura de Ezequiel que desceu algumas rodas e umas girava dentro das outras? Ali chamava-se a tal de pericorese, quer dizer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só que não se enxerga quando aquele amor que excede todo o entendimento não está na pessoa. Ela prefere implicar do que enxergar e louvar o Senhor por tudo que é feito, seja no tamboril ou seja na dança. Louvai-o com os instrumentos de cordas. Louvai-o. Quantos sabem o que é aquele móvel que está ali? Quantos conhecem? É um órgão antigo. Aquele é um piano. Tá? É similar ao órgão que está ali, que está escrito lá, órgãos. É lindo e maravilhoso. Os homens criam doutrinas humanas temporais que tornam-se usos e costumes, não doutrina geral eterna. Nos Estados Unidos mesmo tinha uma época que não podia ter o piano dentro da igreja, cantora Maria Baiana, porque ele era um instrumento na época dos cabarés. Daí não podia ter dentro da igreja, porque invocava a tal ponto que passou por um período de tempo que passou a ter. Na década de 60, tinha algumas igrejas, até 70, alguns pastores resistiam à bateria. Até que veio, outros cantores, que os mais antigos conhecem, alguns aí, irmã Deusira, como Luiz Arthur. Aí veio cantando uma música que salientava a batida da bateria. Jovem, eu já fui como você, andei pelos mesmos caminhos, multidões também me aplaudirão. Eu não era feliz. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam. E na década de 80, irmão Edivaldo, uma multidão de jovens de 14, 16, 18, 20 anos aceitaram a Jesus através do toque daquela bateria que vinha ao fundo dessas músicas. Então, para louvar o Senhor, irmão, é berimbau, é tamboril, é todo tipo de instrumento. Só não pode deixar de louvar ao Pai, a Deus. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. A nossa harpa cristã, eu digo nossa porque ela é nacional, ela é de direito público. Ela foi a reunião de diversas inserções de poesias que foram escritas pelos servos de Deus do princípio do pentecostalismo no Brasil, em especial Paulo Leivas Macalão, depois a esposa do Gunnar Ving, Frida Vingre, e outros que se dedicaram em colocar a sua letra e a música em favor e em prol do Evangelho no Brasil. Hoje, como diz a irmã Carol, fazem 100 anos esse ano. Nós estamos em 2022, então foi em 1922 que iniciou. Através da Casa Publicadora da Assembleia de Deus do Brasil, iniciou esse trabalho.
como forma de disseminar. Aquele tempo não tinha CD, não tinha LP. Então foi reunido esses louvores e colocado para que hoje as igrejas mantenham os louvores congregacionais. E alguns deles estão no inário de outras igrejas também. Por exemplo, né, irmão Sandro, irmã Miriam, irmão Calil, pega o hino 10 aí. Qual que é lá no outro inário? Para a nossa letra aqui, ó, para a nossa letra aqui. Lá é outro, mas a música. Ao findar um labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter, ó tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte espiritual? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Fiquemos em pé. Nessa pequena passagem, nós ressaltamos que a nossa gratidão a Deus por ter nos gerado, formado, constituído. Nós ficamos felizes porque Deus permitiu, assim como está escrito lá em Samuel 18:7, as mulheres também cantavam louvores ao rei Davi, ou seja, um reconhecimento da vitória de um herói. E não há nenhuma represália de Deus contra elas. Sim, Saul ficou irado, mas Deus não. Vimos também, irmãos, que todo tipo de instrumento é aceitável na casa do Senhor. Já tivemos épocas da igreja, das pessoas que encaravam como que, não, isso é mundano. Tem que fazer uma diferenciação. Tem carro mundano, tem bicicleta mundano, tem televisão mundano, tem relógio mundano, tem violão mundano, tem viola mundano, tem cavaquinho mundano, tem todo tipo de instrumento que é mundano. Mas tem aqueles instrumentos que eles são consagrados ao Senhor. Ele não é mundano, sabia? A guitarra, que é estridente, se ela for louvar o Senhor, ela não é mundana. O berimbau, que às vezes você fica olhando lá, aquele Rastafari, com aquele boné verde, amarelo, azul, aqui, né, que ele está tocando lá. Se ele estiver louvando ao Senhor, aquele berimbau não é mundano. Assim como eu e você, irmão, se nós louvarmos ao Senhor, nós somos consagrados a Ele. Nós faremos de tudo para fazer menção do nome dEle. Irmão Tiago aqui, ele se sobressaiu ao louvar o hino da harpa cristã que fala: sim, eu amo o quê? A mensagem da cruz. O que é que aquele símbolo transfere para nós? É salvação, é regeneração, é fortificação, é também ali santificação através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, que justifica o homem do pecado, da juízo e da justiça. É para o Senhor. Quando as crianças cantam, irmão, significa que no mundo espiritual os anjos são enviados por Deus para
realizar grandes coisas como ministros em favor daqueles que amam a Deus. Eu fiquei muito feliz esses dias quando encontrei a irmã Neuza, filha da irmã Maria Labres, contando um testemunho. Ela passava pela cirurgia, ela na cama, antes de ser sedada com a anestesia, ela viu a junta de médicos que chegavam para fazer os procedimentos. Escute lá, todos vestidos de jalecos azuis claro. Devia ser o uniforme do hospital. Depois que ela tomou aquela injeção que fala, desceu um ser claro, aproximadamente 1,90 m, 2 metros, falou que era mais alto que todos eles. Claro, ficou diante dela e brilhava o rosto dele. E ele estendeu a mão assim, e ela passou pela cirurgia, saiu da cirurgia e estava andando na rua esses dias, comentando comigo que Deus enviou o anjo para curar ela na mesa de cirurgia. Quando você louva, você tem autoridade, é a pedir a Deus, coloca um anjo lá, envia o anjo aqui. Não é nós que mandamos, mas é Deus quem faz. Quem sabe nessa noite você tem alguém que você precisa que o anjo do Senhor vá até ele. E Deus está me levando ao ponto de dizer para você, eu quero orar junto com você nesse momento. Porque no mundo espiritual não existe paredes. No mundo espiritual não existe, irmão, vedações, não existem limites, irmão Sebastião. Tanto nós vamos para o futuro como retroagimos no passado, ao mesmo tempo, no tempo instantâneo. Tanto nós estamos aqui como podemos estar lá no outro local de outra cidade. E eu quero, junto com você, em favor dessa pessoa, como eu disse aos irmãos, nós podemos pedir pelas pessoas, assim como aquelas mulheres enalteceram Davi. E eu quero orar com você. Tem alguém que você quer fazer essa oração por outrem? Você vai enviar como uma música para a vida dessa pessoa, uma bênção. Se tiver alguém que quiser manifestar-se aqui à frente, vai sair como uma música. E quem sabe essa pessoa pode até nesse momento estar escutando outra música, mas o Senhor Deus vai agir. Ele está me tocando a falar para os irmãos isso essa noite. Através desses louvores que foram cantados, que foram tocados, expressados por meio da harpa, por meio da bateria, por meio do contrabaixo, por meio do teclado, por meio da guitarra, por meio desse tamboril, por meio da sua garganta, dos seus lábios, do seu cérebro, da sua mente, Deus vai fazer uma obra na vida desta pessoa. Só você que sentiu, você que está com essa pessoa na sua memória, Deus vai soprar uma música linda na mente dessa pessoa. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para a edificação do corpo de Cristo na face da terra, pelas Suas misericórdias e compaixão, ó Jesus, Senhor, aqui estão, Senhor Deus, espíritos, almas, aqui estão consciências, aqui estão, Senhor Deus, alguns buscando lá, Senhor Deus, subindo do subconsciente, Senhor, uma imagem subindo, Senhor Deus, uma lembrança sobre tal pessoa que está, Senhor Deus, na mente daquele que está aqui essa noite. E eu rogo a Pai, junto com essa pessoa, de uma forma de melodia, Senhor Deus, tanto para a salvação da alma, do corpo, para o bem-estar, para, Senhor Deus, resgate. O Senhor Deus, ó Pai, envia Teu anjo, Senhor Deus, para entrar naquela vida nessa noite, ó Pai, para que fazer, Senhor Deus, trazer a existência, Senhor Deus,
Oh, Santo Pai, o que é necessário, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. O Senhor é que pelo Espírito Santo coloca a palavra nos nossos lábios. O Senhor que colocou, o Senhor Deus, a palavra referente à salvação da irmã Maria. O Senhor, ó Deus, que tem dado a palavra como espada. Senhor Deus, ordena os Teus anjos, ó Pai, em favor das vidas. Se porventura estiverem enfermos, o anjo da cura. Se estiverem em perigo, o anjo da espada. Se tiver, ó Senhor Deus, em desobediência, o anjo da correção. Se tiver, ó Pai, em desânimo, ó Pai, o anjo, Senhor Deus, que sustentou Elias lá no deserto, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus, ordenamos e determinamos e rogamos ao Pai que segundo a Sua vontade, ó Senhor, ó Santo Deus, o Senhor venha fazer a obra nessas vidas também, ó Pai, que aqui, Senhor, se predispuseram a rogar por alguém, a pedir por alguém, a interceder por alguém, porque nós cremos pela fé que o Senhor faz a obra, o Senhor trabalha nas vidas, o Senhor muda as situações, o Senhor resgata, Senhor Deus, da onde estiver, lá do monturo, lá do charco de lodo. O Senhor tem poder de fazer reviver, renascer, restaurar. Eu, grato ao Senhor, agradeço pela vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que veio, você creu? Creu? Ó, esqueça agora, esqueça, não pense mais. Deus vai fazer a obra, assim que se faz a fé. Deus abençoe em nome de Jesus, poder voltar aos seus lugares.